E no clamor da madrugada de hoje, eu louvo e agradeço ao Senhor pelo privilégio da vida, pelo poder que o Senhor coloca em nós, com a chance da vida. Porque muitos nesse instante estão clamando pela saúde, pelo milagre, pela cura, enquanto nós que estamos com saúde, muitas vezes damos desculpas para não buscarmos a palavra. Porque a palavra é que sara, que cura, que liberta, que traz vida, libertação e vida em abundância. Senhor, quantas pessoas têm ficado ansiosas, pessoas têm perdido a sua paz por dívidas, problemas, por obstáculos colocados no caminho. Mas a palavra do Senhor nos ensina em 1 Pedro 5,7, lance sobre ti, Pai, toda a sua ansiedade, porque o Senhor cuidará de vocês. Mestre, Altíssimo, poderoso, soberano Rei de Israel. Filipenses 4:7 diz: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Senhor, não permita que o nosso coração esteja sendo perturbado por angústias, decepções, ansiedades, opressões, depressão, síndrome do pânico. Que o Senhor esteja tocando nas nossas emoções, tocando no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, e que haja espaço apenas para aquilo que vem do Senhor. Porque o próprio Senhor da paz dá a nós a paz de todas as formas, em todo o tempo. E é o Senhor que está conosco a todo tempo, como está em 2 Tessalonicenses 3,16. Mestre, queremos aguardar a tua vinda, queremos sentir a tua doce presença, porque em todo tempo a tua palavra diz sobre a paz. Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração e nem tenham medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E neste novo dia chamado hoje, eu peço a Deus que esteja nos fortalecendo, que esteja nos concedendo ter um coração tranquilo, sentir a presença do Espírito Santo, sentir o toque do Senhor. Movimenta, Senhor, os teus anjos de guerra para pelejar em combate em nosso favorecimento. Que o Senhor permita que as brasas vivas do teu altar estejam lançadas em todos aqueles que querem a nossa destruição, o nosso sofrimento e a nossa dor. Que o Senhor nos ensine a cada vez mais a amar ao Senhor. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a entender que é necessário amar ao próximo como a ti mesmo. Que prestemos atenção nas tuas palavras, nos teus mandamentos, para que não envergonhemos ao teu santo nome. Queremos te seguir, queremos te servir, queremos te amar, queremos te bendizer, queremos viver o melhor desta terra, com zelo, a tua palavra. Mestre, neste novo dia chamado hoje, eu clamo para que o inimigo esteja sendo destruído e todo aquele que tem tentado contra a nossa fé, tentando nos diminuir, paralisar, neutralizar, o Senhor esteja colocando a tua mão de poder
fazendo cessar toda injustiça, fazendo cessar toda a frieza espiritual, tirando os tapumes dos ouvidos e tirando as vendas dos olhos do teu povo. Porque queremos viver o melhor desta terra. Queremos engrandecer o teu santo nome, mostrando as nossas vitórias como testemunho gerador de milagres realizados e realizador de vidas. Porque pessoas curadas curam pessoas. E nós devemos entender que pessoas feridas ferem pessoas, até mesmo sem perceber. Mas é o Senhor que transforma. E mesmo que estejamos tristes, decepcionados, enganados com promessas que não acontecem porque as pessoas são preguiçosas, escolhem a quem servir, escolhem pessoas bem vestidas para dar a palavra, escolhem pessoas bem-sucedidas para falar de Deus, escolhem pessoas que podem favorecer com dinheiro, com fama, ao passo que deveriam ter o zelo das coisas do reino e não escolher pés para lavar. Quantos têm vivido para serem servidos e não sabem ser servos? Nem mesmo na mesa que nos servimos, na mesa em que nos alimentamos, a mesa. A pessoa quer apenas que tudo venha às suas mãos, como se fosse o suprassumo da vida, como se fosse todo-poderoso. À mesa todos são iguais, sentam em cadeiras iguais, na mesma altura, todos estão perto de algumas coisas e distantes de algumas refeições na mesa, mas a diferença está naquele que sabe oferecer, ofertar, naquele que sabe se colocar no lugar do próximo e querer servir com alegria, para que o prato esteja sendo composto por todo o alimento de cada espécie para ser fortalecido. Fisicamente, nós somos alimentados pela comida, mas assim também eu faço um comparativo com a nossa vida espiritual. Quantos estão à mesa da vida, vivos, e só sabem pedir? A gente sabe, pedir, dá-se-vos-á. O povo perece porque não sabe o que pede. Mas e aquele que só pede e não sabe estender uma mão abençoadora? E aquele que só sabe ter facilidades fazendo os outros de empregados, porque não sabe se colocar no lugar do outro, agindo com empatia? Deus, quantos de nós é colocado no estreito para aprendizado? Mas isso podia ser aprendido sem sofrimento, e há sofrimento porque nós procuramos o sofrimento, porque não conseguimos olhar além dos nossos olhos. Somos umbiguistas, giramos em torno do nosso próprio umbigo, com o nariz empinado, mesmo com cara de coitado e coitada, com cara de bonzinho e boazinha. Não é sobre isso que estou falando, mas a Senhor eu peço, mostra, Senhor, quantos sepulcros caiados em forma de gente. Mostra, Senhor, quanta arrogância nas atitudes. O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Quantas mulheres não têm honrado o sacerdote da sua casa, que é o esposo? Quantos homens não têm amado a sua esposa como a amada igreja de Deus? Quantos têm dado aos outros na rua melhor do que aqueles que estão dentro do seu lar? Quantos têm se feito de vítima, quando na verdade são algoz? Senhor, dá um basta nesta situação. Tira as máscaras dos rostos, Pai. É assim que o Senhor permitirá. Peniel, face a face com Deus. Enxergarmos quantas mentiras, quantas falácias, para enganar aquilo que sabemos que somos. Muda a história das nossas vidas, Senhor.
Muda casamentos, maridos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, parentes, amigos, para que sejamos melhores e possamos provar do melhor desta terra. A vida com Cristo não é fácil, mas sem Ele é impossível. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Neste novo dia chamado hoje, eu declaro que seremos confrontados em todas as nossas falhas, em tudo aquilo que tem alimentado a nossa vida com coisas que não edificam. Seremos confrontados com mentiras, desculpinhas, muletas. Mas todavia, mas não era assim. Deixa eu explicar. Não! Queremos ser confrontados para sermos melhores, porque queremos a salvação. A vinda do Senhor está próxima. E quando olharmos para o lado, não veremos algumas pessoas. E aí, quando entendermos que é o arrebatamento, estaremos nos questionando por que eu fiquei. Mas essa questão não é para contradizer ao Senhor, é para dizer, perdi meu tempo. Eu insisti em coisas que sabia que era errado, pela minha prepotência, pela minha arrogância, e perdi a minha salvação. Quantos subirão imediatamente? E quantos se desesperarão pedindo a morte? Deus, ainda há tempo para a mudança. Que tenhamos a plena certeza de que do Senhor nada se esconde, mas que de Deus também não se zomba. E quando eu falo zombaria, Pai, não é xingarmos ao Senhor, mas é insultarmos ao Senhor com as nossas atitudes. É sabermos os nossos erros e, mesmo assim, repetirmos. É falarmos o teu santo nome em vão, quando nós sabemos que a nossa boca não é o que está mais sujo, mas é o nosso coração. Senhor, muda essa história, Pai. Quem muito tem tempo com o Senhor, não com minutos, horas, mas quem tem tempos preciosos com o Senhor, clamando, jejuando, renunciando, buscando, se santificando, muito ouve. Até no silêncio nós ouvimos as tuas respostas, Pai. Mas o povo está com o ouvido cauterizado porque tem se valido de mentiras. E o mestre, o pai da mentira é Satanás. Perdedor falido, solitário para toda eternidade. E mesmo assim, o povo tem se enganado em fotografias, em mentiras que até se perdem no que falam, em desculpas, em um vitimismo descompensado para se fazer de tadinho e tadinha e não ser consertado. Que tenhamos a certeza de que o Senhor olha tudo e que também nos esforcemos para sermos melhores a cada dia. É o que eu profetizo em o nome de Jesus, com poder e autoridade que o Senhor me concede nesta terra, como propagadora da tua palavra. Eu profetizo um confronto contra nós mesmas, para sermos melhores e podermos alcançar a terra prometida, que é a terra que emana leite e mel. É o que declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.